O envelhecimento assombra grande parte das pessoas. A perspectiva de adoecer ou de passar a depender dos outros para as mais simples tarefas do cotidiano faz com que muitos busquem na genética saídas para chegar à terceira idade com lucidez e com a saúde em dia. Mas até que ponto a genética é realmente a grande vilã para aqueles que sentem o peso da idade? Para o médico Beni Schmidt, patologista e neurologista, chefe do Departamento de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina, é como nós vivemos, nossos hábitos, que são essenciais para uma velhice saudável. Nós estamos na época da genética. Na minha opinião, a genética não é o caminho para essa situação que você colocou. Por quê? Porque existe um fator genético no envelhecimento, né? Mas esse fator não é o mais importante. O mais importante é a vida que você leva, a maneira como a gente leva a nossa vida. Né? Quanto a envelhecer e depender dos outros, ou ter tido algum acidente vascular cerebral, por exemplo, é mais um fato importante para mostrar que são as maneiras como a gente encara a vida que vão definir o nosso futuro na velhice. O homem não vive mais do que no passado. Nós já tivemos inúmeros centenários e nonagenários famosos. Há 2.000 anos atrás, por exemplo, os filósofos gregos eram extremamente longevos. O que acontece é que a população do mundo cresceu consideravelmente, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas e, consequentemente, houve um aumento na população de idosos. E um detalhe, os filósofos gregos eram longevos numa época que não tinha papel higiênico, não tinha antibiótico, não tinha medicação que nós tínhamos hoje. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. E viviam, tem casos aí de filósofos que viveram até 100 anos de idade. A gente tem que descobrir aí qual o remédio, né? Volto a dizer, numa época que não existia antibiótico, não existia toda a estrutura que nós temos hoje. As pesquisas revelam que 75% da longevidade estão relacionadas aos hábitos e apenas 25% aos genes. Em relatório sobre envelhecimento saudável, divulgado em 2015, a Organização Mundial da Saúde concorda, ressaltando que o ambiente é fundamental em um processo de envelhecimento com qualidade. Beni Schmidt afirma: comer menos e se exercitar estão entre as dicas para termos uma vida mais longa e saudável. Em primeiro lugar, comer menos. Hoje, a população mundial, apesar de nós termos quase 1 bilhão de pessoas, né, que passam fome ainda, infelizmente, no continente africano, por exemplo, o restante da população tem uma sobrealimentação. Então, comer menos em primeiríssimo lugar, é a primeira dica para a pessoa viver com melhor qualidade de vida. A segunda dica é a atividade física e mental. Né? Nós não devemos praticar esporte e ter atividade física para ficar mais belos, para uma questão de beleza, mas sim para ter qualidade de vida, porque a beleza é uma questão da moda. Né? Por exemplo, as pessoas obesas já foram um critério de beleza no passado. Então, praticar esporte é uma questão de ter qualidade de vida. A genética influencia bem menos na saúde e no envelhecimento que o meio ambiente. Esta constatação faz com que seja fundamental nos atentarmos a estes hábitos ruins que acabam por prejudicar o DNA, agredir o organismo e acelerar o processo de envelhecimento. E mais, o profissional aponta a yoga como uma prática que pode ajudar. Eu destacaria, hoje em dia, eu sou um arauto da prática de yoga. Eu acho que a yoga deveria ser uma prática deveria haver mais propaganda e mídia por parte das televisões, né, da mídia brasileira, a prática de yoga. Ela é um esporte muito mais completo do que a natação,
do que hoje se sabe, do que a corrida. Falo isso com a autoridade de ser fundador do Laboratório de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina e me tornei um arauto da prática do yoga. Eu acho que o yoga é uma atividade muito inteligente para todas as pessoas e elas podem começar em qualquer idade, né? O professor Hermógenes morreu com quase 100 anos. E ele teve um histórico interessante, ele teve tuberculose aos 30 e poucos anos de idade, na época foi desenganado e começou a praticar yoga e escreveu vários livros e viveu até os, se não me engano, até os 97 anos, lúcido. O patologista e neurologista Beni Schmidt afirma o que realmente deve importar é a maneira como vamos envelhecer, é a nossa qualidade de vida na terceira idade. E para isso, há uma lista de bons hábitos que são essenciais e que fazem com que consigamos manter a saúde e a independência. Entre estes fatores, o médico destaca outra preocupação determinante é com a atividade mental, que deve ser mantida sempre, independentemente da idade. Para o médico Beni Schmidt, chefe do Departamento de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina, temos que ter uma atividade mental frequente. Por isso que eu fiz questão de falar que eu sou arauto da yoga, porque você imagina, os paulistanos hoje vivem de uma maneira que não param um segundo das suas 24 horas, né? Às vezes não param nem mesmo dormindo, né? Então, viver com um pouco de paz, né? Um pouco mais calma e ter uma atividade mental produtiva, né? A vida, o conceito, a essência filosófica da vida é um princípio motor. Existe só uma coisa para todos os idosos que estiverem nos ouvindo nesse momento, a única coisa em ciência, principalmente em patologia neuromuscular, que o ser humano não pode fazer nunca na vida é não fazer nada. Nós devemos ter um hábito, ter uma atividade física e mental constante para envelhecer com dignidade, para aproveitar o que a vida do idoso tem de bom. Então, a vida do idoso tem de bom é o crescimento dos filhos, a possível chegada dos netos, né? O amadurecimento da família e todas as coisas que a gente aprende com o passar do tempo. Então, existe sim beleza na terceira idade e essa beleza pode ser muito bem aproveitada. Beni Schmidt deixa claro, as pessoas devem viver em um ambiente saudável, baseado no amor e na leveza. E uma coisa é fato, todos nós vamos envelhecer. Nós vamos morrer, viu? Nós vamos todos falecer e faz parte do fenômeno e do milagre da vida, né? O construtor do universo construiu assim. Então a vida ela é fugaz, né? Mas com relação aos idosos, novamente, nós podemos sim ser felizes sendo idosos e aproveitar a vida em alguns aspectos melhor ainda do que na vida adulta jovem. Está aí, portanto, palavras do Dr. Beni Schmidt, que é médico patologista e neurologista. Ele é chefe do Departamento de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina. Sobre o peso dos hábitos no envelhecimento. Uma coisa aqui que ele disse que é interessante a gente comer menos e se exercitar mais. Eu lembro do Dr. Nobolo Mori, que sempre falava isso aí. O Dr. Nobolo Mori faz tempo que eu não o vejo. Mas, doutor, qual é o segredo de tanta longevidade, de tanta lucidez assim, né? Que até depois dos 90 ele ainda continua. Não sei se ele ainda continua medicando, né? Médico também. Quer dizer, comer pouco. Comer pouco e ler muito, né? Ele tem muito isso de atividade. Então, aí o seu corpo
vive mais. Então, e o Dr. Beni Schmidt aqui é arauto, como ele mesmo disse na entrevista, né, do yoga como uma prática que pode ajudar muito. Envelhecer ninguém vai escapar, todo mundo vai envelhecer, né, a menos que morra antes, mas o envelhecimento é um processo natural e morrer também é um processo natural da própria vida. Entrevista concedida ao jornalista Vladimir Gama.